Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Método Papio. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre funções, mais especificamente sobre funções exponenciais. Resolveremos aqui uma questão de concurso público da banca CESP, hoje mais conhecida como banca Sebrasp. Como esse vídeo ele faz parte de uma playlist dedicada aos concursos da carreira policial, eu trouxe aqui para vocês a resolução de uma questão do concurso da Polícia Rodoviária Federal que foi aplicada aí nos últimos anos. Então, para você que está estudando para os concursos da carreira policial, se liga aí nesse vídeo porque ele vai ser muito importante para vocês. No final do vídeo, deixe o seu like para ajudar o nosso canal a crescer mais rápido. Então, vamos à nossa apresentação. Nós temos aqui uma questão da prova da Polícia Rodoviária Federal para o cargo de policial rodoviário federal. Essa prova foi aplicada em 2019. Então vamos fazer uma leitura para a gente contextualizar aqui a nossa resolução. Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela Polícia Rodoviária Federal, foi proposta a função f de x é igual a 350 adicionada a 150 vezes exponencial elevada a menos x, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, x maior ou igual a zero indica o número de anos decorridos após o início da campanha. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. De acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Esse último parágrafo é o que nós temos que fazer o julgamento, se ele está certo ou se ele está errado. Nós temos duas situações aqui. Nós temos que verificar se realmente ocorreu um decréscimo em relação ao ano anterior e temos que verificar se ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Nós temos aqui na nossa função o número de Euler, que é exponencial é igual a 2,71, 82, 81 e assim por diante. Esse é um número irracional, só que nós vamos trabalhar com esse número apenas com uma casa decimal para facilitar a nossa resolução. Se eu quero trabalhar apenas com a primeira casa decimal, então eu vou olhar para a segunda casa decimal. A segunda casa decimal é o número 1. Então, se a segunda casa decimal é um número maior ou igual a 5, então eu arredondo a primeira casa decimal para uma unidade superior. Já que a segunda casa decimal é igual a 1, então nós deixamos 2,7 mesmo, sem fazer um arredondamento para cima. Então, o nosso exponencial vai ser 2,7. Excelente! Agora vamos tentar organizar aqui a nossa função. f de x é igual a 350 adicionado a 150, que multiplica. Agora, nós temos o exponencial elevado a menos x. Nós temos aí um expoente negativo. A proposta aqui é nós organizarmos primeiro a nossa função para a gente entrar no mérito da questão, o que ela está pedindo. Só que nós não podemos trabalhar aqui com expoente negativo. Então, nós temos que fazer uma transformação. Olha só, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor como que nós vamos transformar esse expoente negativo em um expoente positivo. Vamos supor que eu tenho uma fração 2/3 elevada a menos 1. Se eu tenho um expoente negativo, como que eu faço para torná-lo positivo? Eu tenho que inverter a base. A base é 2/3, então inverter significa que o 3 vai para cima e o 2 vai para baixo. E agora nós temos um expoente positivo igual a 1. Aqui é a mesma coisa, só que é exponencial elevado a menos x. Se o exponencial vai para baixo, o que fica lá em cima? Fica o número 1. E o exponencial vai lá para baixo. Então, nós temos exponencial elevado a x. Muito bem, dessa forma nós temos agora o exponencial elevado a um número positivo, que no caso é o x. Agora, nós temos que realizar essa multiplicação de 150 vezes 1 e multiplicar o exponencial elevado a x por 1 também, já que o denominador do 150 também é igual a 1. Então, vamos fazer isso. Vai ficar 350 adicionado
150 vezes 1 é 150. E exponencial elevado a x vezes 1 vai ser exponencial elevado a x. Só que agora nós vamos transformar o exponencial em 2,7 para facilitar a nossa resolução. Então a nossa função vai ficar da seguinte forma: 350 adicionado a 150 dividido por 2,7 elevado a x. Agora, antes de continuar, eu quero falar uma coisa. Nós temos o 350, que é um número fixo, e nós temos a nossa parte que vai variar, que é o 150 dividido por 2,7 elevado a x. Eu chamo a sua atenção para o seguinte: esse nosso x, como foi mencionado no enunciado, ele aumenta de modo que o x tem que ser maior ou igual a zero. Então ele pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. O que acontece? 2,7 elevado a um número grande, isso tende a ser um número muito grande, esse resultado aí do denominador. E 150 dividido por um número muito grande, isso tende a ser um número muito pequeno. E a cada vez que eu aumento o valor de x, esse denominador ele se torna um número maior ainda. E 150 dividido por um número muito grande, isso tende a ser um número muito pequeno e até mesmo próximo de zero. Então, a tendência é que a cada valor que nós atribuímos para x, significa que o resultado final, ou seja, a imagem dessa nossa função, tende a ser um número menor. Eu vou somar 350 com um número cada vez menor, já que nós pegamos o 150 e dividimos por um número muito grande. Então, para dar continuidade, para contextualizar, eu coloquei aqui uma linha do tempo, onde nós temos o zero, onde é o início da campanha, e nós colocamos aqui 2008 para facilitar aqui o nosso entendimento, e daí por diante. Nós temos o final do primeiro ano, que vai ser em 2009, o final do segundo ano, que vai ser em 2010, e assim por diante. Então, nós vamos substituir ali na f de x por zero. Por quê? Porque nós queremos saber o que está acontecendo no início da campanha. Basta nós fazermos f de zero, que nós vamos descobrir quantos acidentes fatais nós tivemos em 2008. Esse 2008, pessoal, é só uma situação hipotética, tudo bem? Só para contextualizar aqui a situação. Então, a f de zero é substituir o x por zero, é descobrir quantos acidentes fatais nós tivemos no início da campanha, logo no momento onde ela se iniciou. Então, substituindo o x por zero, vai ficar 2,7 elevado a zero. 2,7 elevado a zero é igual a 1. Então, vai ficar 350 adicionado a 150 dividido por 1. Então, nós temos 350 adicionado a 150. Isso vai dar 500. Então, nós tivemos 500 acidentes de trânsito com vítimas fatais no início da campanha. Essa é uma informação muito valiosa que nós temos. Agora, nós queremos saber o que acontece com a f de 1. Ou seja, o que acontece quando passar um ano do início da campanha. Ou seja, dentro da nossa situação hipotética, em 2009. O que vai acontecer no final do primeiro ano da campanha? Vamos então fazer a nossa conta aqui embaixo. A f de 1 é igual a 350 adicionado a 150 dividido por 2,7 elevado a 1. 2,7 elevado a 1 é 2,7, então vai ficar 350 adicionado a 150 dividido por 2,7. 150 dividido por 2,7 vai dar 55,555 e assim por diante. Nós temos aqui uma dízima periódica com período igual a 5. Então, nós vamos arredondar isso para uma casa decimal. Mais uma vez, se eu quero arredondar para uma casa decimal, eu olho para a segunda casa decimal. Se a segunda casa decimal é um número maior ou igual a 5, então arredonda a primeira casa decimal para 6. Nós temos então 350 adicionado a 55,6, então a f de 1 vai dar 405,6. Veja que no início da campanha nós tínhamos 500 e agora no final do primeiro ano nós tivemos 405,6. Então nós tivemos realmente um decréscimo em relação ao início da campanha. Ok, então essa situação está resolvida. Agora, o que é falado lá no enunciado? Que ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Isso é verdade. Aconteceu 405,6. Então, realmente houve um decréscimo e realmente ocorreu
mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Então, as duas situações que nós tínhamos que julgar, elas corresponderam, elas foram verdadeiras. Então, com certeza nós podemos marcar que esse item está correto, que nós podemos dizer que essa afirmação final ela está correta. Então, vamos marcar como correto.